Olá, a ONG Ciência está no ar! Algumas semanas atrás, você pôde acompanhar a série de programas produzidos pelos alunos do segundo semestre do curso de Comunicação Social de Guarulhos, que mostra vários assuntos importantes sobre o município. Hoje vamos conferir como anda a situação atual do meio ambiente na cidade e saber o ponto de vista de profissionais da área. Guarulhos, essa majestosa metrópole que surgiu de um mero vilarejo, é hoje uma cidade com quase 1.300.000 moradores, sendo assim a segunda maior cidade em números de habitantes do estado mais rico do Brasil. O município está localizado a nordeste da região metropolitana de São Paulo. Sua localização estratégica e a mão de obra barata serviram de atrativos para muitas empresas que se instalaram por aqui. Devido a essa enorme demanda de mão de obra e infraestrutura, a população cresceu no ritmo frenético. Agora não era apenas a população ocasionada pelo polo industrial que ameaçava os recursos naturais, mas também o uso e a ocupação desordenada do solo com o surgimento das favelas, um problema que nunca deixou de existir. Por ausência do Estado, por ausência do poder público, esse território, esse ambiente foi ocupado de forma desordenada. Então, gerou aí uma enorme quantidade de favelas no município. Só como um dado, entre Guarulhos, São Paulo, Osasco e Diadema, são 4 cidades da Grande São Paulo, da área metropolitana, concentram-se mais de 900 favelas. Somando essas 4 cidades, Guarulhos é uma dessas maiores, isso representa 1/4 das favelas do Brasil inteiro. Então, hoje, os dados do IBGE mostram cerca de 3.900, quase 4.000 favelas. E Guarulhos contribui bastante com isso. Esse é um dos aspectos do ambiente de Guarulhos. Com o passar do tempo, a cidade foi expandindo cada vez mais suas fronteiras. Hoje, Guarulhos tem uma área total de 318 metros quadrados, mas por causa do desmatamento e a falta de planejamento, o município conta apenas com 1.394 hectares entre matas, parques, reservas, bosques e praças da cidade. Como a região do centro e das periferias bastante povoadas, o município hoje produz uma quantidade muito grande de resíduos, que estão diretamente ligados ao acúmulo de lixo nas ruas. Vários outros problemas ambientais fazem parte da rotina da cidade. O ar hoje, só como exemplo, Guarulhos está inserido nessa área metropolitana, na Grande São Paulo, e não é muito diferente da cidade de São Paulo, né, a questão ambiental. Como exemplo, existem dados na cidade de São Paulo que mostram que a poluição atmosférica é a 3ª causa de morte. Né? Em outros momentos nós abordamos isso. Ou seja, em Guarulhos não é diferente. Isso é alarmante. Embora a grande mídia e mesmo os candidatos, nós tivemos recentemente as eleições municipais, e nenhum dos candidatos em qualquer cidade desse país abordou o problema da poluição atmosférica. Isso não se discute, a gente não vê nas campanhas, as propostas dos governos abordarem o problema do ar, né, o problema da poluição do ar. O CO2, né, quer dizer, é um poluente que, somado ao enxofre, entre outros gases que são produzidos, isso é digamos assim, altamente prejudicial à saúde humana. Né? O mercúrio também é outro poluente, um elemento químico que é jogado nos rios, por exemplo, né? O próprio esgoto, que não é tratado na cidade de Guarulhos, é outro, digamos assim, poluidor, né? E sem contar, óbvio, com uma quantidade enorme de lixos que a cidade produz. Segundo uma pesquisa do Ministério do Meio Ambiente de 2006, 75% dos brasileiros têm consciência de que determinados produtos e hábitos prejudicam o meio ambiente. Mas será que só a conscientização basta? Ter consciência é uma coisa. Ter atitude e disponibilidade, e vontade, iniciativa para mudar hábitos, mudar atitudes, mudar comportamento, portanto, tornar-se um cidadão ativo, no sentido de preservar, no sentido de poluir menos, tem uma distância enorme. Então, você ter consciência não significa que você é um cidadão ativo na causa ambiental, no sentido de preservar, no sentido de poluir menos, no sentido de mudar comportamento. O Brasil está em primeiro lugar no ranking dos países que mais reciclam latinhas de alumínio.
Existem hoje mais de 500 mil catadores dessas latinhas e que possuem uma renda mensal em torno de R$600. Esses trabalhadores contribuem de forma positiva para a reciclagem e a preservação do meio em que vivemos, mesmo sendo por mera necessidade e não por conscientização ambiental. Mas ainda há muito a ser feito pelas pessoas quando o assunto é reciclar. Ainda não chegou digamos assim, no senso comum das pessoas, né, da grande população brasileira, a preocupação em, de fato, reduzir consumo, reutilizar embalagens e, por fim, o que sobrar desse reuso de embalagens seria a ideia da reciclagem. Então, a pedagogia da reciclagem passa por isso, ou seja, em primeiro lugar, que são os 3 P's, né, os 3 R's, né? O primeiro R seria de reduzir consumo, o segundo de reutilizar e o terceiro R de reciclar. Então nós invertemos, no Brasil nós invertemos, colocamos o reciclar em primeiro e não se preocupa em reduzir consumo e muito menos em reusar as embalagens. Então esse é um problema. Devido à crescente preocupação com a preservação dos recursos naturais, o governo federal instituiu, em 92, a ISO 14001 para empresas que têm alguma ação ligada à conscientização sobre o meio ambiente. Esse conjunto de normas nada mais é que um selo de qualidade ambiental que a instituição recebe por realizar esses trabalhos. E a prática mais vista pelas empresas é a reciclagem do lixo que ela produz. Para que as empresas consigam se inserir no mercado global, no mercado mundial, através das exportações dos seus produtos, elas precisam se adequar ao nível de qualidade. Então, para isto, é preciso implementar o chamado Sistema de Gestão Ambiental, ou o SGA, Sistema de Gestão Ambiental nas empresas, que é, na verdade, um conjunto de normas, etc. Por exemplo, implementar a educação ambiental, o tratamento da água, o tratamento de efluentes que as empresas utilizam, a destinação adequada do resíduo que ela produz, e isso pressupõe também a ideia da reciclagem. Em Guarulhos, muitas empresas já desenvolveram programas de reciclagem, como acontece na Universidade de Guarulhos, uma instituição de ensino com 38 anos de existência e que implanta o sistema de coleta e reciclagem do lixo desde 2006. Conversamos com Edson Júnior, técnico em segurança no trabalho da instituição. O projeto, ele teve o marco dele foi em 2006. Nós da segurança do trabalho aqui da instituição, como nós já vimos acompanhando as legislações pertinentes a esse quesito, nós achamos necessário, até porque a instituição é muito grande, implantar isso aí. Então, assim, quem deu início a tudo isso aí fomos nós da segurança do trabalho da instituição. E em 2006 teve o primeiro passo para o projeto. A execução dele é um outro quesito que veio um pouco mais à frente. Júnior conta da dificuldade que é a conscientização dos alunos em colocar o lixo nos cestos verdes espalhados pela universidade. Pior de tudo, eu acho que é a parte crítica, é fazer com que o aluno entenda isso. Porque o acesso ao aluno é um pouco restrito para nós da segurança do trabalho. Então, para chegar para o aluno, como funcionário da instituição, representante da segurança do trabalho, não é viável, até porque não existe um vínculo empregatício. Mas, mesmo com as pessoas que fazem esse trabalho, marketing e outros setores como a reitoria, fica muito difícil porque não depende de quem está passando a informação. Existe sim uma vontade de conscientizar, mas ainda falta um pouco de sensibilização para aquele que vai ser objeto da colaboração, que é o aluno, é o grande foco, porque o funcionário é parte resolvível do projeto. Os resíduos recolhidos na universidade são armazenados em abrigos. Todo esse lixo é encaminhado para a Coop Reciclagem, uma cooperativa de escatadores de lixo. A cooperativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal, da Petrobras e do Governo Federal. Cerca de 53 mil quilos de lixo são separados, compactados e vendidos para empresas interessadas pelo material. O grande diferencial da Coop Reciclagem, dentre todas as outras cooperativas de lixo em Guarulhos, é a reciclagem de 2 materiais, o isopor e a madeira. A cooperativa possui 2 núcleos, um no Taboão e outro no bairro do Bom Sucesso. 30 funcionários fazem a triagem do lixo e recolhem o lixo porta a porta em bairros e escolas da região, além de receber o lixo de várias empresas. Desses funcionários, a maioria era catadores de lixo e andavam pelas ruas à procura de sua subsistência. Mudou bastante, né? Com conhecimento de materiais que eu não conhecia nada, né? E o meu salário aumentou. Progredi muitas coisas já de quando entrei aqui. Ótimo. E o que te levou a vir trabalhar aqui?
O que me levou é a falta de desemprego e eu vim tentar, né? Aí quando eu cheguei aqui eu vi que valia a pena. Aí tô até hoje, nem procurei mais emprego. Preservação, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, reciclagem, redução do consumo, degradação e aquecimento global. Quem nunca ouviu falar desses termos hoje em dia? Todos os dias somos bombardeados por informações, dados e gráficos sobre a situação atual do meio ambiente. Mas o que é você mesmo que está aí no sofá, está fazendo para garantir um planeta Terra mais digno e conservado para os seus filhos, para seus netos e para a sua família? Pense muito bem nas pequenas ações que você executa em seu dia a dia. Será que você realmente contribuiu para um meio ambiente melhor? Repense suas atitudes. Talvez esse seja o ponto-chave para a salvação de nossa espécie. Esperamos que com essas informações nós possamos mudar um pouco do hábito do cotidiano para que as próximas gerações possam usufruir as belezas naturais do nosso habitat, o mundo. Não saia daí, o UNG Ciência volta depois do intervalo. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. O UNG Ciência está de volta. Certo hino dizia: sobre o céu desta pátria querida, mais 100 anos de luta e labor. Cingem hoje o teu nome, Guarulhos, uma cidade que cresce e progride a cada dia. Neste bloco vamos conhecer a história do transporte na cidade de Guarulhos, com foco maior no transporte público, por ser um dos meios que o guarulhense mais utiliza, e saber como a cidade está hoje e ficará no futuro. Este é o transporte de Guarulhos, a cidade progresso. A história do transporte na cidade de Guarulhos começa no início do século XX, quando houve a implantação do ramal ferroviário, que se efetivou somente em 1915, com a criação de 5 ramais: Vila Galvão, Torres Tibagi, Gopoúva, Vila Augusta e Guarulhos, mas foram desativadas em 1965. Na década de 40, surge então a primeira empresa atuante no transporte público, a Empresa de Ônibus Guarulhos Limitada, que iniciou com a frota de apenas 6 ônibus. Já na década de 80, a cidade ganha um dos maiores aeroportos da América Latina, o Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, hoje com capacidade para movimentar 17 milhões de passageiros ao ano. Para suprir a falta dos ônibus, na década de 90, surgiu o transporte alternativo, as lotações. Inicialmente eram ilegais, mas no ano de 1996 tornaram-se legalizadas, surgindo como mais uma opção de transporte público para os moradores. No gráfico, podemos analisar a satisfação dos moradores da cidade em relação às lotações. 42% dos entrevistados avaliam como bom, mas 44% como ruim. 7% não opinaram e apenas 7% não utilizam. Em virtude do crescimento da cidade, existem alguns projetos em andamento que visam a melhoria deste transporte. Um deles é a inserção do corredor de ônibus no anel viário, fazendo que este seja um distribuidor de fluxo, o que hoje não acontece. O importante é que nós já entramos num consenso com relação ao traçado desse corredor. Ele vai sair do Tucuruvi, passar pela Vila Galvão, Emílio Ribas, entrar no anel viário, porque a gente quer que o anel viário tenha a sua função realmente, né, de
ser um distribuidor de fluxos. Hoje o usuário, quem tem automóvel, faz o quê? Está acostumado em Itapelaria Central. Ele não está habituado ainda a usar o anel viário, então a gente quer que faça uso do anel viário, né? Continuando no itinerário do corredor, então o anel viário ele vai passar pelo centro, ali pelo Antônio de Souza, Tancredo Neves, Marginal Baquirivu até o SECAP, e ele termina então nesse grande terminal rodoviário, né? Guarulhos hoje ela está saturada, principalmente no eixo da Avenida Tiradentes, porque é o principal acesso da cidade, né? Então, quando você implementa um novo acesso, então esse acesso ele tem que ser bem projetado. O viaduto da cidade de Guarulhos, ele vem para melhorar não só a circulação, mas para melhorar a entrada na cidade, vamos dizer assim, né? Uma cidade como Guarulhos, onde ela é cortada por 3 grandes eixos, que é a Via Dutra, você tem a Fernão Dias e a rodovia Ayrton Senna. Então ela é fragmentada de tal forma que você precisa melhorar esses acessos. Está chegando em 4 faixas, uma para Monteiro Lobato e 3 para Paulo Facchini, numa intersecção semaforizada. Com relação ao transporte público, a gente tem que citar ainda outros projetos de relevância para o município. O terminal intermodal, que vai ser construído no SECAP. O que é o terminal intermodal? Vai ser a nossa rodoviária, junto com o terminal urbano municipal, o terminal urbano intermunicipal e o trem. Então, nós teremos ali um grande centro de distribuição de pessoas, né, de opções de deslocamento. Foi pensado em reorganizar essa estrutura de linhas através de um plano de reestruturação do transporte público. Esse plano, ele prevê para o futuro 5 terminais de integração, que são na região de São João, Terminal São João, Terminal de Integração Pimentas, Terminal Taboão, Terminal SECAP e o Terminal Antônio de Souza. São terminais de integração. E mais 3 estações de conexão, que são as estações da Vila Rio, estação do Shopping Internacional e uma estação no Trevo de Bom Sucesso. São de porte menor, né, mas onde o usuário consegue fazer a transferência. O usuário que sai do bairro e vai até um terminal de integração, ele paga uma tarifa menor. Tá? Isso propicia o quê? O usuário usar mais o seu bairro. É por isso que, nos projetos atuais, nós revitalizamos o centro da Vila Galvão, a gente revitalizou a Praça o Taboão, né? Praça 8, por exemplo, está já em vias de término ali, né? Cumbica, tem um projetinho para a cidade satélite. Há 2 projetos importantes a serem citados, o trem e o Expresso Aeroporto. O Expresso Aeroporto é dedicado exclusivamente para o viajante que sai de São Paulo e vai até Guarulhos, com o objetivo de utilizar o aeroporto. É um trem com maior conforto, as pessoas vão todas sentadas, num tempo estimado de 20 minutos, numa malha ferroviária única dedicada só para ele, e a tarifa será igual ao ônibus que faz atualmente o serviço urbano do aeroporto. Já o trem de Guarulhos atenderá 106 mil usuários entre os 2 municípios. O percurso de 19 quilômetros será feito em 15 minutos, com saída da estação Brás, passando pela estação Engenheiro Goulart e destino final no conjunto habitacional Zezinho Magalhães, no SECAP. A expectativa é que até 2011 já andemos nesses novos trens. Hoje, a cidade possui 95 linhas com frotas novas e uma das empresas da cidade está comprando 100 novos ônibus, sendo que 24 já possuem elevadores para pessoas com mobilidade reduzida. Apesar da estrutura que possui o transporte público, ainda existem falhas e melhorias que precisam ser feitas, principalmente na periferia, onde existem vias que não são asfaltadas e a qualidade da maioria dos ônibus que circulam nessa região são abaixo da média dos que circulam em outras localidades próximas à região central, em que o maior problema é o grande fluxo de automóveis, causando uma lentidão no trânsito. Por isso, é um setor que necessita de grandes melhorias. Falta de ônibus, atraso de ônibus, lotação de ônibus, realmente o transporte coletivo, e isto talvez seja uma resposta que nem todos esperam que uma pessoa como eu, que representa os ônibus, dê. Isso, infelizmente, se as coisas continuarem como estão, amanhã vai ser pior.
a nossa capacidade de lutar contra um monstro chamado trânsito, casado com um monstro chamado congestionamento, a nossa capacidade é limitadíssima. Eles nos vencem constantemente. O congestionamento é responsável, por exemplo, por atrasar em 3 a 4 vezes o tempo que uma ambulância com doente terminal chegaria no hospital. Se o congestionamento faz isso com uma ambulância, você imagina o que ela faz com um ônibus com 12 metros de comprimento. Ela atrasa mesmo. O ônibus não consegue sair pela direita, sair pela esquerda, cortar, virar na primeira esquina. Ele não consegue fazer isso. Ele precisa seguir o itinerário. As pessoas tomam o ônibus para descer naqueles lugares, na minha visão. A arma para combater isso é o próprio ônibus. Quer dizer, nós precisamos aumentar a quantidade de ônibus, é uma saída, mas nós precisamos de vias exclusivas para os ônibus. Essas vias exclusivas, elas precisam levar em consideração o seguinte: um ônibus com 80 pessoas tem prioridade sobre um automóvel com uma pessoa ou com 2 pessoas. A média de pessoas nos automóveis na região metropolitana de São Paulo é 1,2, quer dizer, a cada 10 carros transportam 12 pessoas. Guarulhos foi a primeira cidade a possuir a bilhetagem eletrônica do país. A cidade é pioneira em alguns aspectos e implementações relacionados ao transporte público, e algumas servem de exemplos para o Brasil. A cidade possui, há 2 anos, o cartão de passe para o cidadão comum, aquele que não quer usar dinheiro para pagar as passagens. Esse cartão possibilita a integração a outro ônibus pagando somente a metade da segunda tarifa. Isso só ocorre num período de 1 hora, e para carregá-lo, a cidade de Guarulhos já possui 7 postos de carregamento. Quando o cidadão não quiser mais utilizá-lo, a empresa restitui o valor pago, quando o mesmo for devolvido. Hoje já temos cerca de 180 mil passageiros que utilizam essa integração. Em algumas cidades do país, a prioridade de passagem no semáforo é dos ônibus, o que melhora as condições do trânsito na cidade. Os semáforos de Curitiba funcionam o seguinte: o ônibus está a caminho e vai chegar numa esquina, o semáforo detecta que o ônibus está chegando e fecha para os automóveis e abre para o ônibus. Se vier outro ônibus em seguida, ele fecha novamente para os automóveis e abre novamente para os ônibus, ou seja, a prioridade é do ônibus, é do transporte coletivo. Claro, eu estou falando do ônibus que é o meu negócio aqui, mas se fizer isso com trem, com metrô, é a mesma coisa, o resultado é tão bom quanto. A população será muito beneficiada com a concentração no transporte coletivo. Pega-se uma folha de papel em branco e começa a escrever quanto custa o transporte coletivo da cidade. Então, se a cidade só tem ônibus, para ficar mais fácil o nosso exemplo, como é o caso de Guarulhos, quantos ônibus rodam, quantos quilômetros esses ônibus rodam, quantos litros de diesel eles gastam, quanto custa o diesel. Então você tem lá a continha, diesel custa tanto. Pneu, quantos quilômetros roda um pneu, quantos pneus usa, etc. Tem a continha do pneu. A depreciação do ônibus, você faz um financiamento do banco, paga um juro para o banco, etc. Quanto custa isso? Coloca lá para saber quanto custa. O salário do motorista, o salário do cobrador, o salário do mecânico, as peças, a energia elétrica da garagem. A cidade determina quem vai pagar passagem e quem não vai pagar passagem. Se a cidade determina que todos os idosos não vão pagar passagem, os deficientes não vão pagar passagem, eu estou citando o exemplo de Guarulhos, os aposentados não vão pagar passagem, os estudantes vão pagar meia passagem, os policiais não vão pagar passagem, os carteiros não vão pagar passagem. Vai sobrar um monte de gente, um punhado de gente que vai pagar a passagem. Pega-se aquele custo e divide por quem paga. De acordo com pesquisas feitas com moradores da cidade de Guarulhos, foram coletados os seguintes dados. Com relação ao conforto, cerca de 42% dos entrevistados acham bom, 26% regular
e 32% avaliam como péssimo. Em questão à tarifa, 84% acha abusiva e 16% não. Avaliando o meio de transporte público mais utilizado, 58% preferem ônibus, 35% lotação e apenas 7% não utiliza nenhum meio público. Dos entrevistados, cerca de 44% possuem veículo próprio e 56% não. Hoje a cidade de Guarulhos é uma das que mais cresce no país e no transporte público é a pioneira em determinados aspectos. Temos uma cidade que possui o maior aeroporto do país e o 36º mais movimentado do mundo. Mas ainda assim, como qualquer outra cidade, tem muito a melhorar e a crescer. E cabe a nós, cidadãos guarulhenses, apoiar e investir, principalmente se orgulhar da Cidade Progresso, uma terra que vence de pé. O programa fica por aqui, semana que vem temos um novo encontro marcado. Até lá!